Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui ao canal A Voz Clama no Deserto e também ao quadro Momento de Reflexão, que pela misericórdia de Deus temos aqui conseguido, né, manter aí esse quadro na terça, nas quinta, melhor dizendo, e na sexta-feira. E que o Senhor assim nos conserve, sempre tendo aí um conteúdo da sua palavra para podermos meditar e refletir nela. Nesse momento, gostaria de estar aqui considerando o tema que tem como título Uma Mulher Destemida. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer por tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito, Senhor, no livro da vida. Queremos também, Senhor, te agradecer pela essa expectativa que temos, Senhor Jesus, e que a qualquer momento o Senhor vir nos buscar. Abençoa, Pai, esse momento, que aqui vamos estar fazendo lembrança desta mulher que tua palavra traz, né, uma atitude nobre, uma atitude destemida, frente à situação e o momento em que a sua família passava. Faz isso, Senhor, que possamos aprender com esta mulher e essas lições venham ser, Senhor, uma realidade em nossas vidas. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nesse momento, nos ajuda. Nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos por certo, amados, que a biografia, né, dos personagens bíblicos tende muito a nos ensinar. E assim sendo, essa mensagem aqui será uma mensagem biográfica. É uma mensagem que estaremos tratando, né, de um aspecto, porque não temos muito, mas o pouco que temos, por certo, nos servirá de grande lição para nós com respeito a esta mulher que aqui trago para a nossa reflexão. Estava fazendo aí, acabando o estudo da grade Pregação Cristã, no meu curso aqui que estou fazendo, Bacharel em Teologia, pela Academia dos Pregadores, e fizeram menção desta mulher, me chamou a atenção, e aqui eu trago, né, para compartilhar com cada um de nós, com cada um dos meus irmãos, meus amigos e dos ouvintes que aqui, da Palavra de Deus, estiverem aqui conosco. Não vou falar de Ana, não vou falar de Débora, não estaremos falando também de Abigail, nem de Ruth, nem de Noemi. Também não vamos estar falando de Maria, mãe do Senhor Jesus. Não estaremos falando de uma mulher anônima, uma moça anônima, ali quando na casa de Naamã e tantas outras que a Bíblia nos traz a biografia, às vezes tão de passagem como esta que vamos tratar aqui, que pela misericórdia de Deus, ainda que dentro da minha 17ª leitura bíblica, por certo, passei sempre por esta leitura, deste capítulo e deste versículo. Porém, nunca me atentei a esta peculiaridade, essa riqueza que somente o Senhor, para iluminar o nosso entendimento, né? E como iluminou esse irmão, né? Que trouxe essa verdade nesse ensino aqui teológico, com respeito até mesmo à pregação, e que foi riquíssimo, foi um momento especial para mim. Eu quero dividir aqui com cada um de vocês e nas oportunidades que eu puder também ter dentro do meu dia a dia, em meio aos meus irmãos, com certeza, pela direção do Senhor e graça, estarei também dividindo. E vamos falar de Será. Será.
Para tanto, vou estar aqui abrindo. Vou estar abrindo aqui o texto bíblico que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 23 e 24. Vamos ler, deixando em relevo, versículo 24, tá bom? Depois juntou-se com sua mulher e, concebendo ela, teve um filho, ao qual ele deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Na Bíblia King James, traz a expressão uma grande crise na casa aqui de Efraim. E diz aqui o versículo 24: sua filha foi Será. O Zerá, o Será, não sei qual a pronúncia correta, porém eu vou usar a pronúncia Será, tá bom? Será, que edificou a Bet-Eron, observe bem, a baixa e a alta, duas cidades, Bet-Eron alta e Bet-Eron baixa, como também a Uzen-Será. Uzen-Será tem pela tradição do hebraico, quer dizer porção de Será. Bet-Oron significa casa, abertura de uma casa. Casa com abertura, melhor dizendo. O nome também Berias, que aqui ele deu o nome, Efraim, tem um significado de dom, ou seja, Deus agraciou com mais este filho. Então, antes de aqui falar desta mulher destemida, dentro desse cenário que acabamos de ler aqui, em 1 Crônica 7,14, entendemos que esse texto e contexto trata-se dos descendentes de Efraim. E ali ele passa a falar dos filhos de Efraim, onde acaba notabilizando de uma maneira negativa dois filhos dele que acabaram tomando uma direção errada, optando por ser ladrão de gado. E neste exercício de estar roubando, eles entraram num setor e num campo geográfico dos filisteus, numa cidade ali onde foram tentar roubar 2 bois ali de um cidadão filisteu, porém foram mortos por ele. Isso trouxe muita tristeza, né, a priori à casa de Efraim, né, e essa tristeza fez com que ele, passando esse período aí de tristeza, porque os irmãos, os seus demais filhos vieram consolar ele, ele foi ter com a sua mulher em uma noite oportuna ali, e desse encontro com a sua mulher, desse momento com a sua esposa, ela gerou a este homem que ele chamou Berias. Porém, já de início, esse texto bíblico nos traz uma lição prática, que a circunstância, né, que passamos, ela pode nos cegar, né, a caminhos prósperos, caminhos bons, coisas boas que ainda está ao nosso redor, mas nós não vemos, não temos qualquer noção, justamente porque estamos presos a este aguilhão que é a circunstância comum a todos. Segunda lição é que Efraim recebeu 2 porções de Jacó, seu pai. E ainda por ser uma família temente a Deus, uma família ricamente abençoada, essa realidade desta família não privou esta família de passar por este desprazer, por este dessabor. Então isso, amados e queridos irmãos, nos ensina muito. Porque ainda que sirvamos ao Senhor, ainda que pautamos em ensinar os nossos filhos no caminho em que deve andar, e esse caminho que a Bíblia chama é a vontade de Deus, é as Escrituras, ainda assim não podemos tiranizar a questão da vontade e do livre-arbítrio que os nossos filhos o têm e que, infelizmente, ainda pela nossa dedicação
nesse exercício, ainda no que diz respeito à nossa comunhão com Deus, estreitamento, com o Senhor, ainda que venhamos regar esse exercício de ensinar nossos filhos no caminho que deve andar, regarmos sobre a oração, né, para que Deus venha fazer a obra em suas vidas, isso não nos vai privar, a exemplo de como aconteceu com Efraim, de o nosso filho optar por caminhos não convencionais à vontade de Deus, pelo contrário, totalmente contrário à vontade de Deus, e sofrer até mesmo, diante dessa escolha, o juízo. Porque o salário do pecado, ele é a morte. Então, o que essa lição, esse texto nos ensina aqui a priori, antes de falarmos de Seara, é que eu e você, meu irmão, minha irmã, não sentiremos o peso da partida. Aumentará esse peso por uma superficial ou uma desconfiança de que ele não só perdeu a vida, mas perdeu a sua salvação. Mas ainda assim a Bíblia está aqui para nos trazer e nos mostrar uma realidade contundente contra isso. E que nós precisamos não nos entristecer com Deus e não levarmos a um campo de questionamento de Deus, porque o Senhor salvou as nossas vidas. O Senhor nos colocou em sua família. E o Senhor nos deu a graça de podermos fazer uso deste dom, desta graça, e buscarmos passar esse tesouro, passar essa herança incomensurável que é a salvação e a questão da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus para os nossos filhos. Porém, essa realidade, ela não se torna, não é somente uma realidade bíblica pela qual aqui lemos, mas é uma realidade que nós testemunhamos no nosso dia a dia. Filhos que tomam o caminho das drogas, filhos que tomam o caminho do crime, e dentre estes, muitos, eu diria até na sua maioria, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que acabam por ser alcançados pela vontade de Deus, acabam pelos frutos desse caminho, entender que a melhor opção nossa é confessar os nossos pecados e abandonar e deixá-los. E a Bíblia garante que aí alcançaremos a misericórdia de Deus. E muitos assim o foram e assim aconteceu, como também biblicamente falando. Porém, não podemos descartar, e oxalá isso não aconteça, não seja uma realidade nem na minha vida, nem na minha casa, muito menos na sua casa. Que nós estamos aqui nesse momento de reflexão, é encararmos o que o Senhor quer nos alertar, quer nos atentar. Porém, diante de tudo isso, o texto mostra, dentro dessa descendência de Efraim, dentro desses 2 versículos, um contexto em que nos mostra Efraim sobre um estado de descontentamento, de tristeza, e permaneceu nele. Esse momento ele vai chegar para nós, amados. Terceira lição aqui prática. Mas não podemos permanecer nele, porque ele não conseguiu enxergar o valor que a sua única filha, Seara, tinha em meio à sua família. Enquanto ele estava pesaroso, enquanto ele acabou tendo filho, deu o nome de Berias, e a situação estava crítica, ele ficou imunizado contra isso. Não houve atitude enquanto Seara, sua filha, é uma mulher que se mostrou uma mulher destemida, com a virtude que Deus agraciou a ela, e ela não se deixou se abater. Com certeza, exemplo do seu pai, exemplo da sua mãe e seus irmãos, por certo, Seara sentiu o peso do luto dos seus 2 irmãos.
sentiu o peso da escolha que seus irmãos fizeram. Porém, isso não colocou uma algema aos pés e às mãos de Seara. De maneira alguma. A Bíblia diz que ela construiu, edificou, uma empreendedora. Há 3 cidades, amados. Será que nós podemos entender a qualidade desta mulher diante de realizar tal fato? Com certeza essa mulher ela tinha o seu valor doméstico. Com certeza ela tinha, Seara, o valor com respeito à sua obrigação dentro do âmbito familiar. Por certo que sim. Pelo que ela nos mostra ser pela palavra de Deus. Porém, ela não se limitou a isso. Ela construiu, edificou. Em meio a esse escombro circunstancial da família que estava passando, ela ainda edificou. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E aqui eu trago 3 razões porque Seara se mostrou uma mulher destemida. Primeira, porque ela rompeu as fronteiras cultural do Oriente Médio, do seu tempo presente. Porque a mulher era tida dentro da família pelos seus pais, criada para ser esposa, para gerar filhos. É essa visão limitada em que a cultura fazia com que até o próprio povo de Israel convivesse. A mulher era tida apenas como um objeto, como foi o caso de Ana, como foi o caso de Penina e tantas outras. E por conta dessa cultura, os valores parece que eram abafados por essas culturas. Por isso que a Bíblia traz algumas que eu aqui citei, mostrando que que não era essa a realidade, diante do plano e propósito de Deus para a mulher. A mulher dentro das Escrituras nunca teve um nível menor de que o homem, porque Deus não faz acepção de pessoa. As delegações dadas por Deus para sua criação, tanto na questão feminina e masculina, é que o torna diferente. A mulher se submeter ao seu esposo, como requer a vontade de Deus e a palavra, não a coloca sob um patamar menor, de maneira nenhuma. É apenas uma questão em que Deus, dentro do seu plano estabelecido para a família, que assim o fosse. E isso não o tornaria a mulher menor do que o homem. Então a primeira fronteira era cultural. Ainda que os seus irmãos, ainda que seu pai, né, e o seu povo visse as mulheres de tal maneira, ela rompeu essa cultura. Isso ela não se diminuiu, ela não se deixou levada por essa depreciação com respeito à cultura dava para a mulher. Mas ela rompeu essa fronteira. A segunda fronteira, por romper as fronteiras circunstanciais. Quando a atitude deveria partir do seu pai, quando a atitude deveria partir somada também de algum dos irmãos, nós vemos pelo texto bíblico que ficaram sobre a questão em meio à crise, e a Bíblia que nem me diz grande crise, permaneceram imunes, apáticos, se venderam aquele momento tão difícil em que estavam passando. Porém, Seara, de maneira alguma. Ela rompeu a fronteira cultural com respeito à questão da mulher. Ela rompeu a questão circunstancial. Ela pôs a mão na massa. Como foi o caso de Neemias diante
de Jerusalém, quando chegou lá com o muro ao chão, com 90 anos que aqueles estrombos estavam ali, independente do trabalho que ia ter, ele não ficou imune. Ele arregaçou as mangas, conciliou ali com seus compatriotas, os israelitas, os judeus, e reergueram o muro de Jerusalém. Então a lição que Seara nos dá para cada um de nós é que nós não devemos ser algemados pela circunstância. Não devemos ser congelados pela circunstância. Não devemos ser paralisados pelas circunstâncias, mas que nós possamos pôr a mão às obras, possamos prosseguir, e o Senhor ele nos dará graça, o Senhor ele nos dará força, porque o Senhor é com aqueles que colocam a mão à massa, que vão fazendo o que tem que ser feito. E edificar essa cidade era da vontade de Deus, que fazia parte da herança de Efraim, quando nós lemos Josué capítulo 16. E terceiro lugar e último, essa mulher, aqui fica só para nossa meditação. Poderíamos elencar mais virtudes desta mulher. Porém, dentro dessa questão destemida de Seara, é que ela também rompeu as fronteiras do comodismo e da procrastinação. Ou seja, ela não deu braços à crise, de maneira alguma. Seara, ela não abraçou o pai, a mãe, os irmãos e ficaram ali sob o choramingo do que estavam passando, de maneira alguma. Ela rompeu essa fronteira, que é um grande assédio, porque a crise ela vem para nos cegar das condições que nós temos, como para poder buscar um caminho para solucionar, como também nos cega frente à direção que Deus ele já quer nos dar. Porque os obstáculos e as circunstâncias acontecem em nossa vida para nos mostrar a realidade das nossas limitações. Que há situações que estão à nossa mão para fazer, e a Bíblia diz para que nós temos que fazer. Porém, há circunstâncias que nós temos que buscar a direção de Deus. E aprendemos claramente pelo exemplo desta mulher destemida, Seara, que ela, aquilo que estava ao seu alcance de fazer, ela fez. E sabe onde ela chegou? Edificando 3 cidades. Concretizando ali, né, a posse daquilo que era pertencente à sua casa, a casa dos efraimitas, casa de Efraim. Então que nós, a exemplo de Seara, e a exemplo daquilo que até aqui nós temos meditado sobre esse contexto, não venhamos entender que quando nós nos prendemos demasiadamente a uma crise, nós não conseguimos enxergar, né? Ficamos com os olhos vendados as coisas boas que estão diante de nós. Há situações e soluções que estão tão próximo de nós e nós não enxergamos. Ali estava Seara, dizendo em outras palavras a sua casa: vamos em frente. Aconteceu o que aconteceu. Sentimos, passamos pelo período de luto, mas vamos seguir em frente. Vamos tomar posse daquilo que o Senhor preparou para nós. Por isso que o Senhor diz, para que nós permanecemos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. E que a exemplo de Seara, que nos dá esse exemplo, essa lição prática, nos dê sempre um espírito destemido e não um espírito de acovardamento ou de
aprisionamento. Que o Senhor nos livre desse grande mal. Possamos, em tudo, glorificar o seu nome, engrandecer o seu nome santo, o seu santo nome. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença e queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por este momento que aqui refletimos sobre a vida de Seara, em que nos trouxe esta lição, não só ela, mas também um momento circunstancial da sua casa, da sua família. Nós possamos sempre enxergar em meio às crises, Senhor, que o Senhor há de prover uma graça, o Senhor há de nos agraciar com uma saída, com uma direção, com a bênção e com o livramento. É o que nós aprendemos através de Berias, que significa dom, significa graça. Assim que seja, Senhor, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Porque quanto a esta realidade, nós não somos imunes e não estamos privados. O Senhor nos ajude. É o que nós pedimos, ó Pai. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.